Tá, vamos lá começar aqui. Calma aí. Acho que tá começando. Já dá pra ver, todo mundo tá vendo aí, né? De boa? Sim, Beleza. Sim, aqui tá de aqui tá boa. de boa. Tá de boa? Fechou. Eu vou pegar Tô aí. vendo também. Beleza. Bora, galerinha. Só vamos. Tá gravando já? Tá piscando, tá gravando. Ué, acho que tá gravando, né? Devia tá gravando, né? Você tá gravando, eu tô também, todo mundo certo. Pronto. Todo mundo aqui já tá seguro. Bater Vamos lá, nele a já. gente vai começar pela questão 3, né? Que já foi feita aí a um e a 2 em sala. A Uhum. gente vai dar início pela questão 3 aí pra entender o raciocínio. Tá, deixa eu pegar Eu outra vou aqui. ler aqui pra gente ir entendendo a demanda. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma de custo de fábrica com a percentagem do distribuidor. Acho que tá escrito errado, É mas 3, né? É, percentagem. isso. Estranho, né? E dos impostos aplicados ao custo de fábrica, né? Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 12% do preço Hum. de fábrica e os impostos 30% do preço de fábrica, fazer um algoritmo para ler o custo de fábrica de um carro e imprimir o custo ao consumidor, que seria o custo final, né? Uhum. Vamos lá. É, o que a gente tem que entender daqui é que, tipo assim, tá, o carro, né? Beleza, carro novo, custa ao consumidor, né? Então, isso aqui deve ser o resultado. Então, o custo consumidor é o resultado da soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e os impostos, né? Aqui ele dá essa porcentagem de cada coisa, né? Então, é 12% do preço de fábrica e os impostos são 30%, né? Então o que a gente tem que entender aqui, pelo menos, né, é que porcentagem, pelo menos na matemática, é o valor da porcentagem que você quer dividido por 100. Por exemplo, eu quero 50%. 50% dividido por 100. Acho que eu vou até aumentar a fonte aqui para ficar mais visível para a galera. Aí, por exemplo, sim. Tirar isso aqui também. Pronto. Ah, eu quero 60%, então é 60 sobre 100. É, Sim. entendeu? Então aqui no caso, como é 60 sobre 100, isso dá, no caso, 0,6, né? Se a gente for parar para ver, isso dá isso aqui. Estamos compreendidos ou não? Dá isso aqui mesmo? Sim. É, né? 100 por 60%. De boa, de boa. Aqui no caso, como é que a gente vai transformar isso aqui para código, né? Porque a gente tem que passar isso para código. Então, a gente vai pegar a gente vai ter que fazer uma variável custo consumidor, né? Custo, né, no caso, né? Carro, né? Porque a gente vai ter que entrar esse valor aqui, porque esse valor não tem no enunciado, e esse é um valor que a gente vai entrar. Mas a gente tem outros valores, como custo de fábrica e impostos. Mas nesse caso, como a gente já tem esses valores de custo de fábrica e impostos, a gente não pode. A gente, assim, poderia fazer, por exemplo, a gente poderia fazer custo fábrica, por exemplo, e colocar essa variável e, no caso, fazer com que a porcentagem recebesse na variável. Mas no caso, por boas práticas de código e até para deixar um código mais leve, para não ficar ocupando tanto espaço na memória, a gente coloca logo a fórmula direto dentro do bagulho, entendeu? Dentro do valor final logo, onde vai ser o valor final. Então no meu caso aqui eu coloquei custo do carro, eu comecei declarando a variável tipo float mesmo, tipo real, tá? Só especificando novamente para a galera aí, que como não estava na gravação, mas eu falei antes fora da gravação, que eu escrevi em inglês aqui, até porque é questão de prática mesmo, né? Prática minha, certo? Eu sei que eu não vou escrever nunca imprima no código, leia no código nunca. Então eu coloco print, que é algo que já escrevo, e read, algo que não, na verdade não escrevo read, mas eu entendo como é que é read. Enfim. Aqui float, né? Então eu coloquei custo do carro, porque custo do carro não é uma variável, não é um valor inteiro, é um valor real, certo? E valor final que vai receber todo aquele cálculo
aqui embaixo. Então aqui na quinta linha eu coloquei print, que no caso imprima, informe o valor do custo de fábrica. E pedir para ler depois, custo do carro. Tá certo? Aí o que acontece? Na linha 8 aqui do código, então eu já peguei a variável valor final, que é o valor total do carro, somado aos impostos. Eu peguei o custo do carro, certo? Eu peguei o custo do carro, eu somei com 12% do custo do carro. Lembra bem que 12% é 12 sobre 100, né? A gente poderia fazer assim 0,12, mas como a gente viu na última aula, na verdade, né, de código mesmo, o ideal seria fazer 12 por 100 mesmo, certo? O ideal seria fazer isso. Então você pega esse 12 por 100, 12% vezes o custo do carro, você coloca isso dentro de um parênteses, até porque isso é algo... Na verdade, eu coloquei dentro de parênteses até para questões de pessoais minhas, né? Tipo assim, eu coloco dentro de parênteses para identificar que aqui, nesse espaço entre parênteses, tem alguma coisa acontecendo. Porque se eu deixar, às vezes se eu deixar assim, assim, pra mim, na minha visão, se eu deixar assim, às vezes eu não entendo o que está acontecendo, por exemplo, aqui, ó. Aqui já não consigo mais, eu mesmo, tô falando eu, não consigo ver direito. Aí eu coloco parênteses mesmo, e dentro desses parênteses, pra mim, tem alguma coisa rolando. Esse que sempre tem na minha mente, entendeu? Tá, aqui eu fiz, então o custo carro vezes a 12%, por que 12%? A gente volta lá na fórmula. Então, supondo que a percentagem do distribuidor seja 12%, lembra bem que é o custo do carro com porcentagem do distribuidor com imposto. Então, é 12% do distribuidor, certo? E fiz aqui, certo? Fiz aqui, PI. Mas, como estava anunciado, né? E os impostos, ó, lembra do I. I é o que? Mais, aula de matemática. E os impostos de 30%. Então, no caso, o imposto de 30% sobre carro é custo de carro vezes 30%. Que no caso aqui vai ser, segundo o professor lá, vai ser 12 sobre 30 sobre 100. Que é 30%. 30 sobre 100. Certo? Então, pegou todos esses valores aqui, toda essa galera aqui, todo esse cálculo aqui, recebeu o valor final, no caso, né, recebeu todo esse cálculo aqui, certo? Aí depois que já está processado todo esse cálculo dentro da variável valor final, então eu mandei imprimir o custo do carro para consumidor final, né? Abre aqui a string, né, com as aspas, vírgula, escreve a variável dentro do parêntese de print. Aí pronto, é isso. Basicamente é isso, o exercício aí. Esse exercício, que é o exercício 3, né? Esse é o 3, né? Colocar 3 aqui. Bem entendido, esse aí tá bem tranquilo. Esse aqui tá sussa, né? Vou colocar aqui exercício 3. Pronto. Alguém tem uma dúvida aí? Alguma coisa a acrescentar? Não, só vou me botar aqui. Só vou me botar aqui. Agora, exercício 4, é porque tem barulho aqui em casa. Tá, de boa. Exercício 4, a gente tem ele também, né? Já pronto. Porém, por conta da aula, né? Eu acho que eu tirei fotos primeiro. Agora exercício 4. Tem não. Não. Mas vamos resolver ele. Na verdade eu já resolvi já. Cadê ele? Só que eu acho que eu vou tentar simplificar mais aqui com vocês aqui. Porque ele tá meio confuso. Mas dá pra entender. Deixa eu pegar ele aqui. Ah, bullshit. Pronto, exercício 4. Tá, vamos lá no enunciado, né? Enunciado aqui, ó. Então, isso aqui é plano cartesiano, tá? Só pra entender bem aí. O bagulho é plano cartesiano. Ó, se tiver uma dúvida, cara, para aí e fala, entendeu? Porque provavelmente vai ser a dúvida da galera que vai estar assistindo depois essa gravação aí. É verdade. Né? Se tiver uma dúvida, para aí, então não tem problema não. A gente vai assistindo aí. E resolvendo. Tá, então, dados pontos A e B, né, cujas coordenadas, ou seja, é plano cartesiano, então tem A e tem B, e serão informados via teclado, mas cada plano cartesiano, você tá ligado? Se a gente colocar aqui, plano cartesiano, tem que entender o enunciado, né? Plano cartesiano, o que é plano cartesiano? É esse cara aqui, é esse cara aí, certo?
E cada pontinho desse aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar essa imagem no Flow HD. Não, cadê? Uma nova guia. Aqui. Pô, cara, eu quero a imagem só. Aqui. Aqui, ó, pronto. Então, cada pontinho desse aqui tem digamos, um endereço em X e um endereço em Y, né? Por exemplo, aqui, bem aqui. Então, aqui onde está o mouse seria 15x, né? Na reta de X seria 15 e na reta de Y seria 35. Todo mundo tá de acordo aí? Sim, sim. Sim, aqui também, por exemplo, aqui nesse ponto X, segundo o plano cartesiano aí 30 e 10. 30 de X e 10 de Y, né? Certo? Então seria isso. Então no caso a gente teria que ler dois valores para saber o determinado ponto de cada coisa ali, entendeu? Então no caso teria que ler x1 ou xa no caso, né? y1 ou ya, enfim. Só uma nomenclatura diferente. x1, y1 e o b que é o x e y também, que é x2 e y2. Por que já está dando x1 e y1? Porque, por exemplo, se eu colocar xy aqui e xy aqui, vai dar o mesmo valor, vai dar problema, porque vai ser duas coisas, vai estar usando uma mesma variável, vai dar ruim, então tem que diferenciar. Então esse aqui é o x1 de A, y1 de A, x2 de B, y2 de B, certo? E a fórmula tá aqui bonitinha, claramente a gente entende como é que é a fórmula. Aqui na fórmula a gente dá pra ver mesmo como é que vai resolver esse BO. Então, no caso, aqui a gente dá pra ver que a gente vai usar quatro variáveis, né? Só aqui no iniciado aqui, ó, x1, y1, x2, y2. Vão ser quatro variáveis, certo? E vai ter a variável distância, que vai receber a raiz de uma fórmula aqui, que vai ser x2 menos x1 sobre 2, mais y2 menos y1 sobre 2. Tá, como é que a gente vai fazer isso para código? Então, a gente vai fazer essa fórmula aqui para código. Eu resolvendo aqui, então eu coloquei aqui o bagulho já fiz esse exercício, mas a gente vai seguir aqui. Então no caso aqui seria float, que seria, lembre-se bem que é real, certo? E eu declarei aqui a variável distância, que é da fórmula, lembra? Distância, para não perder. Variáveis x1, x2, y1, y2. São quatro variáveis então, né? São quatro variáveis. Por quê? Porque lembra do ponto cartesiano. O ponto cartesiano ele tem dois. Um ponto tem dois endereços, tanto um endereço em y quanto um endereço em x. Então seria duas variáveis para um ponto só, certo? Então eu declarei duas variáveis aqui, de acordo com a fórmula, certo? Então seria quatro variáveis. Aí no caso, o que eu fiz? Para deixar o programa mais digamos, intuitivo de saber qual que é cada coisa, eu coloquei aqui um print a mais, que no caso imprima mais, que seria informe posição em x e y do ponto A e do ponto B. Isso aqui é um título só, tá? Aí depois eu coloquei print de novo, ponto A na posição x do plano cartesiano. Errei. No plano cartesiano. E depois eu pedi para ler. No caso seria eu ler x1, certo? Aí depois eu pedi para ler de novo ponto A, só que na posição y. Então no caso seria o y1. Aí eu pedi para ler. Leia y1. A mesma coisa eu fiz no B. B, posição x, x2, digo x2. E... eu errei aqui, tá ponto A, mas aqui é B. B de y, y de B, né? Então lê y de B, que no caso é o y2. Aí eu fiz a fórmula. Então a distância, no caso cadê? No caso é a fórmula aqui. Eu só reescrevi ela para cá. Então a distância recebe a raiz. Aí no caso raiz, na Anitta pelo menos, nas anotações da Anitta, no livro da Anitta, então para você tirar a raiz, você tem que escrever raiz, abre parênteses. Tá vendo que se eu... E o Anitta Gol. É a Anitta Gol aqui. Aqui tá sendo a Anitta Gol. No caso a gente tá... pseudocódigo, né, na verdade, o nome disso, né? Certo, enfim. Aí, o que eu fiz aqui? Deixa eu separar aqui só pra
Seria interessante se esses colchetes, se essas parênteses aqui mudassem de cor, né? Mas não muda. Pelo menos não aqui. Mudei em outro lugar. Enfim, vamos entender. Eu abri o parênteses e ele indicou esse parênteses aqui, ó, tá vendo? Tudo que está aqui dentro desse parênteses está dentro do parênteses de raiz, certo? E a gente vai tirar a raiz de todo esse cara aqui. Aí eu abri um parênteses aqui, nesse pedaço aqui, que vai indicar esse cara aqui, total. Tudo esse cara aqui, ó, que estou marcando. Aí dentro desse parênteses eu coloquei esse cara aqui. Lembre-se bem que eu estou colocando parênteses aqui, é por questão de visualização minha, que eu já sou acostumado assim, certo? Eu peguei x2 menos x1, coloquei também dentro de um parênteses, e o resultado dessa subtração aqui é uma potência de 2. Vai ter que fazer a potência de 2, se é que vocês me entendem, entendeu? Elevar 2, né? É elevar 2, isso, boa. Certo. Por quê? Por causa disso aqui, pô, tá vendo? Tá vendo que x1, que é o x de A, menos, aliás, x2, que é o x de B, que é menos x1, que é x de A, é tudo elevado a 2. O resultado do primeiro cálculo aqui, dentro do parênteses, vai fazer a subtração e o resultado aqui vai ser elevado a 2. A mesma coisa vai acontecer aqui, nessa segunda parte. Então eu fiz aqui. Então coloquei entre parênteses, até para seguir também, para questão de visualização, como já repito sempre. Levei a 2, certo? Saí do parênteses, aí eu somei, mas eu fiz o mesmo esquema aqui. Então y2 menos y1, que é igual a isso aqui, ó. É igual a isso aqui. y2 menos y1, coloquei dentro de parênteses, e tudo que tiver dentro desse parênteses, de resultado de y2 menos y1, eu levei a 2. Elevar a 2 é 2 asterísticos, tá? Na programação também. Tem muitos códigos que são assim. Portugal também. Aí você faz esses 2, soma ele e faz a raiz de tudo. Aí no caso o que acontece? Aí é exatamente isso. Então, o resultado disso aqui, mais o resultado disso aqui, vai estar dentro da raiz. Vai tirar a raiz de tudo e vai enviar para essa variável chamada distância. Então, distância vai receber a raiz de todo esse cálculo aqui que eu expliquei agora. Que já está explicado aqui. Esse no caso do distância vai receber, né, aquela setinha? Ou igual também funciona? O igual funciona, pode ser setinha também, não tem problema não. Eu escrevo igual porque muitas linguagens não escrevem assim, dessa forma. O professor prefere com setinha, viu? O professor ele prefere com setinha, eu recomendo. Aí ele até passou a manha lá, pra setinha ficar bonitinha. Se você tiver no Docs, é só você dar a setinha mais 2 igual, que sai uma... Mas é só acho que no Google Docs. No Word, né? Ele falou que era colocar um menor que, aí eu traço para uma setinha normal, e se fosse Isso, aí ela fica uma setinha mais... uma setinha mais grossa seria menor que, aí igual. Bem isso é pra deixar bonito, mas no código em si, a setinha que funciona é qualquer uma ou tem que ser igual? Não, é igual. Acho que a maioria das linguagens é igual. É igual, a maioria das linguagens é igual. Tá. Em Portugal é setinha, por causa da nossa abençoada Anitta, certo? Então, mas a maioria é tudo igual. Detalhe aí. Mas vamos usar setinha. Menor e igual pra não dar problema. Então, enfim. Mas é bom que entenda isso aqui, né? Isso aqui, né? É pra entender qual que é o significado disso aqui. É verdade. Tá? Então a distância recebeu toda essa galera aqui de raiz. Aí depois pegamos print, né? Que é escreva ou imprima. Abrimos a parênteses e tudo dentro do parênteses a gente escreveu. Então no caso escrevemos aqui uma string para informar o que é essa variável de resultado, né? Que é importante isso, até para mostrar para o usuário. A distância de A para B é vírgula distância. E pronto, é isso. Esse é o código. Esse aí foi bem interessante isso aí fazer. Até porque isso exige um pouco de leitura até de fórmula aqui. Você vê que o que está acontecendo aqui. A parte que eu tenho dificuldade é isso, tipo, de entender o que o enunciado tá pedindo. E é o que mais pega, né? Aí no caso, uma dica que eu sempre dou pra vocês é ver qual que é o maior. Sempre, né? Por exemplo, essa raizona aqui. Nossa, a raizona é grande, hein? Caraca, hein? Aí, tá cobrindo tudo. Então, no caso, você vê sempre o que é o grande e vai tipo, olhando para as coisas. De trás pra frente, né? Do maior pro menor. Vai olhando do maior pro menor. Por exemplo, a raiz. Putz, tem uma raiz grande. O que tá dentro dessa raiz?
Tá dentro, tem dois parênteses e tem uma soma entre os dois parênteses. E esses dois parênteses dá pra ver ali que cada um deles tem uma potência, tem um elevado ali a 2, né? E dentro de cada parêntese, vamos ver esse primeiro parêntese aqui, já que tem dois, vamos ver esse primeiro. Então estamos vendo aqui que tem duas coisas aqui, duas variáveis que estão subtraindo. Aí a gente vê assim, entendeu? Eu vejo assim, dessa forma. Às vezes confunde porque às vezes é um cálculo gigante, né? Por exemplo aqui, nessa aqui, ó. Às vezes se você pegar o olho de primeira, você fala, que é isso, mano? Isso aqui, coisa de outro mundo, velho. Que é isso? Mas se for parar pra ver, cada coisa aqui tem... Se eu analisar direitinho, assim, olhar com atenção, você vai ver que não tá tão difícil assim, entende? Só você olhar do grande pro menor. Sempre olha o grande, aí você olha o que tem dentro do grande e vai diminuindo vai aumentando, focando o seu campo de visão em uma determinada coisa dentro desse negócio grande. É que nem o Jefferson falava pra gente ler a questão umas 3 vezes, né? Então a gente poderia olhar pra fórmula também mais vezes, olhar de forma diferente, né? Pra entender melhor. De boa. É a forma que eu tenho, sabe? Mas existem várias formas de ver, na verdade. Certo, hein? Acho que todo mundo deu pra entender aí, né? Todo mundo tá... Sim. Eu tô fazendo junto aqui, aí eu tô achando interessante essa questão do inglês já, do print head. Eu já poderia já antes de começar tudo, pra não ficar aquele negócio de leia, imprima. Eu tava aderindo, só que eu falei, eu na verdade eu fiz todo o exercício já, né? Só que eu não tinha entregado ainda, porque eu tava nessa dúvida se era pra entregar em português mesmo, ou se eu poderia colocar um inglês aí no meio. Aí ele falou que tem que ser de acordo com a Anitta. Eu falei, putz, mano, ainda nem refatorei meu código, mas eu vou refatorar hoje ainda. No máximo amanhã, como é pra entregar segunda-feira, eu tô de boa. Relações. Mas no caso, o padrão... Eu tenho que até dar uma olhada no padrão Anitta. Ele tá em português? Tá, tudo em português. Tá, imprima, leia. Por exemplo, aqui é real. Aqui é imprima. Cadê? Eu vou até... Imprima. Aqui é imprima, certo? Deixa eu ver. E aqui é leia. Ele fica assim, na verdade, o padrão Anitta. Desse jeitinho mesmo. Não muda nada. Questão de simbologia, código, assim, adição, subtração, questão de espaço, não muda nada não, né? Não, aqui não. Os cálculos aqui não. Tanto é que tem um espaço aqui, ó, tá vendo? Tem espaços aqui, ó. Eu deixo assim, por quê? Porque se ficar tudo amontoado, por exemplo aqui, ó, já fica ruim de ver o que tá acontecendo. Fica difícil entendimento, né? Fica difícil entendimento. Você vê tudo isso numa linha só, vou parar pra ver, ó, como já fica tudo zoado, você já fica tudo misturado. Eu particularmente eu não gosto. Eu gosto de deixar um espaço aqui, independente de se tá ocupando byte ou não. Se bem que esse espaço aqui não interfere em nada no programa, absolutamente nada. Somente questão de escrita mesmo. Pra mim é uma boa prática, pra mim eu enxergo melhor assim. Só um adendo aí nesse negócio, ali na hora de você tirar a raiz do x2 menos x1, tem uma outra maneira de fazer, só que não seria tão interessante, sabe? Porque desse jeito aí você economiza espaço, que é só você pegar e copiar o x2 menos x1 entre parênteses, né, vezes ele mesmo, que aí é a mesma coisa de estar elevando ao quadrado. É a mesma coisa. Só que, no caso, acho que não ficaria interessante. Ficaria meio sujo o código, entendeu? Tem que deixar o código sempre mais limpo. Poderia ser também, ó. Nada não. No caso, não seria vezes, né? Não seria potência, seria isso aqui. Dá no mesmo. Aqui dá no mesmo. Isso. Aí, tipo, ficaria maior, sabe, o código, mas é a mesma coisa. É só pra... Que a primeira vez que eu fiz assim. Aí só... Que aí o professor mostrou esse outro jeito, é mais fácil realmente. Esse outro jeito aqui eu acho melhor. Mais claro. Mais limpo também. Certo? Acho que a galera aqui pegou, né? Sim. Beleza. Vamos pro próximo, então. Você tá fazendo em qual programa? Eu? Isso aqui? Ali em cima. Isso aqui é o Visual Studio Code. VS Code. Só que no caso eu abri ele como TXT, tá? Eu não abri como compilador de código, não. Ah, tá, entendi.
Tá, é TXT aqui. Por enquanto não vai rodar, mas ele quer mais a estrutura mesmo, né? Ele não quer mais estrutura, ele não quer tanto. Ah, eu quero. É que eu tô fazendo aqui no NetBeans aqui, tô botando pra rodar. Ó, o cara é brabo, hein? Bora fazer no NetBeans então, se você quiser. Não é brincadeira. Eu baixei o NetBeans também, Tá mas eu usei só com um projeto que eu já peguei pronto, só pra ter os primeiros contatos, assustar logo no início já. Pra dar aquele. Deixa eu mudar aqui. Eu vou até mudar a escrita, porque tem uma galera aí que talvez possa confundir. Aí meu medo é esse. Mas eu acho que não dá nada Imprima não. que você fala? É, deixar mais claro, né? Faz sentido. Ah, essa técnica aí do Ctrl D, nossa senhora, esse trem me salva demais no trabalho, velho. É, pô. Você fala já pra deixar pronto, igual você me ensinou ontem, né, Thiago? Oi? Igual você me ensinou ontem, né? Já pra preencher automático, né? Preencher automático. Ah, sim. É, no caso é de Java. É, no Java. caso não seria um Ctrl B, mas aí se você pegar e selecionar a palavra imprima, ele vai, aí depois você dá Ctrl D várias vezes, ele vai pegar todas as palavras imprima desse texto aí, e aí você pode apagar e reescrever todas elas de novo. É, sim. Entendi. Ó, por exemplo, aqui eu imprimo, ó. Eu selecionei imprimo, aí eu aperto Ctrl D, selecionou de baixo. Aí eu aperto Ctrl D de novo, selecionou o de baixo. Aí vai selecionando sempre o Pode próximo editar pra os baixo. três. Aí sei lá, eu posso colocar aqui o right, por exemplo. É como se fossem outros programas um shift ou um control, né? É tipo isso, Control, né? tipo isso. Ih, tá. Tá Eu uso ensinando a muito fazer do isso modo no 35. Illustrator pra editar. É. Beleza, vamos lá então. Deixa eu ver. Vamos fazer exercício 5. Então, 5. Dada a base e a altura de uma pirâmide, fazer um algoritmo que calcule e escreva seu volume. Pô, isso aqui tá mó easy, cara. Tá. Esse aqui tá esse aqui vamos passar rapidão. Então, no caso, a gente vai ver aqui, ó, dada a base, ou seja, variável. Altura, variável. Fazer um algoritmo que calcule e escreva seu volume, outra variável. Se for parar para ver, a fórmula é essa aqui. Então, volume é igual a 1/3 vezes base vezes altura. Eita, essa chamada termina em 10 minutos? Como assim? É, aqui também tem limite, então, né? E- Vamos ter que ir pro Discord mesmo. Eu achei que não tem. E o Discord ganha. Discord ganha, velho. Ganhou agora o Discord. Vamos terminar aqui 10 minutos então, a gente vai pro Discord e continua lá, beleza? Tá bom. Vocês que mandam. Aí Aí, vou. quem que vai mandar o link aí? Vocês já Tá querem no a sala? grupo já. A gente cria um server nosso, pô. É, eu já tenho um server criado que não tem nada, eu só dividi as bases lá. Aí eu criei um canal novo escrito Fatesc, né? Então não vai ter como errar. Beleza, 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 beleza. Seguinte, então ó. Volume é igual. No caso, se a gente for ler de uma forma de algoritmo, então a gente está vendo que volume recebe 1/3 vezes base vezes altura, né? Então a gente passando isso para o código, cadê? Aqui. Então a gente declara primeiro as variáveis, né? Como sempre. Então todas as variáveis vão ser reais, porque base e altura não são coisas inteiras, pelo menos para mim não é. Uma base não é nunca inteira nem altura, pelo menos para mim não é, certo? Então base, altura e volume, resultado de o que? Resultado de conta de real com real, o resultado vai ser o que? Real, né? Na minha cabeça é isso, certo? Beleza. Então eu coloquei aqui informação pro usuário, informando o usuário o que ele tem que fazer, certo? Que é imprima, abre aspas, informe a altura da pirâmide. Fechei, pronto. E li a altura. Eu coloquei alt, tá? Pra ficar de boa, certo? Pra entender, pra diminuir espaço de escrita. É o nome da variável que você deu. Isso, o nome da minha variável, alt, que significa altura. Só pra deixar claro pra galera que estiver vendo aí. Imprima, de novo, informe base da pirâmide. E coloquei para ler base. Peguei a variável, depois peguei as duas variáveis que já li, né? E coloquei no cálculo. Então, esse quer saber o volume, que no caso volume é igual, se eu aqui na fórmula, volume é igual a essa fórmula aqui, 1/3 sobre base sobre altura. Transcrevendo isso para código, volume recebe, no caso coloquei 0,333, mas como ele pediu para colocar dessa forma aqui, que 0,333, na verdade, ele é, se for para calcular aqui, por exemplo, calc,
Colocar a calculadora aqui, 1 dividido por 3 dá isso aqui tudo. Eu peguei só esse início aqui e coloquei aqui. Mas, como ele disse que não seria interessante ficar assim, então vamos colocar aqui 1 dividido por 3. No caso, 1.0, 3.0, certo? Isso aqui verdade, tem você que... vai calcular inteiro. Você não vai calcular inteiro, vai dar ruim. Então tem que ser 1.0, 3.0 para ter o resultado dentro desse parênteses, o Substituir resultado na real. vírgula, né? O ponto aí no caso. É. Dentro do... Ou Dentro faz do... aquela- Oi. Tem aquela outra opção também, né? Ou você coloca 1 dividido por 3 normal, só que antes do parênteses você coloca real ou float. É, no caso em Java seria... Se a gente fosse compilar esse código em Java, seria assim, né? Você colocaria aqui real. No caso, na verdade, do Java, float. Então, Mas tem duas formas de fazer. Mas como é em Portugal, a gente vai fazer assim, para facilitar a nossa vida. Certo? Eu Então... fiz isso aí no Java, não deu certo não, hein? Colocar ali float e dividir 1 por 3 diretão. É, Só deu certo quando coloca 1.0 e 3.0. Porque o coisas... professor disse que é a questão do double lá. É a questão do double, do Java mesmo. Enfim, mas vamos deixar assim por enquanto para entendimento. Temos 10 minutos, eu acho. Então, esse cálculo aqui, vezes a base, que foi informada pelo usuário, vezes a altura. E isso... A altura aqui. E isso, tudo calculado e essa variável vol, que é de volume, recebeu. Depois imprimir. Imprima, abre a string aqui com aspas e escreve volume da pirâmide, informando o que é para o usuário o que é isso, vírgula, volume. E pronto, acabou o código. É isso. Esse início e o final aí, que tá begin end, a gente transforma também para o português para atender o solicitado dele? Ah, pode ser. Então no caso é prog, né? Colocar prog volume. Aqui é fim prog, né? Se não me engano, né? Isso, aham. Pronto, não dá nada não. Pode ser também dessa forma. Na verdade é essa forma. Estamos entendidos? Sim, Alguém certo. com uma dúvida? Próximo. Próximo vai ser no Discord, né? Então parar aqui. Vamos parar a Eu vou gravação. fazer, não vou parar de gravar não. Vou parar de gravar aqui. Vou parar de gravar. Vou parar de gravar aqui.